Olá, galera! Vamos lá para a nossa primeira aula sobre como aplicar a receita de número 5 que acabamos de ver lá sobre argumentos incríveis. Vamos aplicar primeiro para um tema de ordem sociocultural. Lembrando que sempre vamos aplicar para aquele tema que já resolvemos, já fizemos a primeira parte, no caso a introdução, na aula lá de receita número 4. Beleza? Então, sempre seguindo aí para a gente manter a nossa linha de raciocínio, tá? Vamos, então, seguir para esse tema bem bacana. Eu adoro falar sobre esse tema. Já trabalhamos isso lá na receita de introdução perfeita, que é a participação da família na vida escolar. Fizemos, então, pessoal, essa seguinte introdução aqui, ó. Estudos na área da educação demonstram que quanto mais a família interage com a escola e é por essa incentivada, mais efetiva é a aprendizagem do aluno. No entanto, a presença familiar ainda é tímida, tanto no ambiente escolar como nos espaços representativos da política educacional. Tal cenário precisa mudar por meio de uma postura mais protagonista dos pais frente à educação de seus filhos. Então, agora que temos a introdução, precisamos desenvolver os nossos argumentos, começando sempre pelo nosso tópico frasal. Então, pessoal, o primeiro tópico frasal que eu usei, então anotem aí, fiz uma citação aí de um argumento de autoridade de um cara importante, de um educador, já que eu tô falando de um tema que envolve educação, né? Afinal, a participação da família na vida escolar. Então, caiu alguma coisa relacionada à educação, pode citar o educador Paulo Freire. E aí, galera, na nossa proposta de intervenção, vamos fazer um circuito usando isso aqui, beleza? É ideal, eu adoro os textos circuito porque demonstra originalidade, demonstra que o cara sabe ligar tudo, fazer um ciclo mesmo, um circuito ali. Os corretores também adoram isso. Isso é batata para você conseguir uma nota bem alta na redação. Então, como que eu coloquei o primeiro tópico frasal? Como afirma o educador Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Que frase linda, né? Concordo, gênero, número e grau com Paulo Freire. E aí o segundo tópico frasal que eu fiz para esse tema foi: a família deve ser encorajada a se envolver em práticas extra-classe, como projetos pedagógicos e fiscalização dos recursos escolares. Tranquilo? Então, esses foram os tópicos frasais que eu desenvolvi e agora vamos aprofundar nos nossos argumentos, cada tópico frasal desse aqui. Vamos lá, então. Primeiro argumento ficou assim, pessoal. Como afirma o educador Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, certo? Nosso tópico frasal. Agora precisamos fazer o quê? Aprofundar isso aí. Só que eu decidi dessa vez não usar isso porque, né, mas algo de adição. Então, o que eu coloquei? Somado a isso, ou seja, somado à questão de educação sozinha, não transformar a sociedade, o que eu tenho? O papel transformador do envolvimento parental no cotidiano estudantil. Percebam uma coisa, o tema é participação da família na vida escolar. E aí, pessoal, eu coloco pais, eu coloco questão parental, porque se eu ficar o tempo inteiro colocando família, 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 eu tenho aí uma repetição chata, muito chata por sinal. Então, a gente precisa usar sinônimos, eles precisam usar substituições de palavras, tranquilo? Mesma coisa aqui, ó, não fiquei colocando o tempo inteiro aluno, escola, não. Coloco o ambiente estudantil e aí a gente vai ver mais coisas que eu usei aí ao longo do texto. Aí sim, ó, isso porque... Por que eu tenho que fazer isso, galera? Senão, se eu ficar apenas falando, eu torno meu texto expositivo. Então, se você tá com dúvida, coloca um isso porque. Isso vai fazer com que você vai te forçar a responder aquilo, ou seja, mostrar a sua opinião. Você mostrando a sua opinião, você vai mostrar que você tem autoria sobre aquele ponto de vista, que você está argumentando e que não é um texto só expositivo. Tranquilo? Então, vamos lá.
Isso porque o acompanhamento das atividades escolares pelos pais, principalmente, aumenta a motivação dos filhos para o estudo, tornando a execução das tarefas mais prazerosa. Dessa forma, e sempre no texto, o aprendizado da sala de aula é mais eficiente, visto que o aluno passa a reconhecê-la como uma extensão de sua casa, ou seja, passa a reconhecer a sala de aula como extensão de sua casa. Beleza? Depois vocês pausem, vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes for necessário, vocês têm as notas de aula aí, vejam direitinho como eu fui entremeando todas essas ideias, como eu fui argumentando, aprofundando tudo direitinho, tá bom? Vamos lá para o próximo argumento. A família deve ser encorajada a se envolver em práticas extra-classe, como projetos pedagógicos e fiscalização de recursos escolares. Esse foi o nosso tópico frasal. Nesse sentido, as escolas precisam estar abertas de forma democrática para receber sugestões em torno do processo educativo. Assim sendo, os pais não só estarão presentes na agenda discente, como também no gerenciamento educacional. Olha que bacana! Em virtude disso, eles serão atores de mudança da qualidade do sistema de ensino e do rendimento dos alunos. Isso até deu uma retomada lá na minha tese, porque na minha tese eu falei o quê? Vou trazer aqui de novo para vocês. Na tese eu coloco, tal cenário precisa mudar por meio de uma postura mais protagonista dos pais frente à educação de seus filhos. E aqui eu continuo, em virtude disso, ou seja, eles participando, não somente ali, apoiando o filho, ajudando ele ali a resolver os exercícios de casa, enfim, participando das feiras de ciências, enfim, o que for, está perto das atividades dele, ele também precisa participar mais das coisas que acontecem dentro da escola. Não só nas reuniões que tem mensais, semestrais, enfim, tudo isso depende de cada escola, né? Mas também precisam estar participando, é importante que eles estejam na fiscalização dos recursos, especialmente quando se trata de escolas públicas, precisando dos recursos, por exemplo, como que está essa gestão das merendas escolares, como que está essa questão da biblioteca, enfim, beleza? É importante mesmo que os pais, a família esteja nesse cenário aí, beleza? Então, foi assim que eu desenvolvi o meu argumento. Tranquilo, pessoal? Ficou bem bacana, né? Vamos ver agora o outro argumento, na verdade, outro tema que desenvolvemos, que foi a questão do lixo. E aí, fizemos essa introdução aqui na nossa aula de introdução perfeita. Vamos relembrar aqui, ó. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, está em vigor desde 2010 e propõe um melhor manejo do lixo. No entanto, pouca foi sua contribuição para a gestão de resíduos no Brasil. Isso porque a aplicação dos princípios da sustentabilidade, reduzir, reutilizar e reciclar, é irrisória na sociedade brasileira. Nesse cenário, a responsabilidade pelo ciclo dos rejeitos, desde sua geração até o seu descarte, deve ser compartilhada entre os indivíduos e o Estado. Tranquilo? Vamos lá, primeiro o argumento. Olha que argumento bacana que eu coloquei aqui. Observa-se, argumento não, tópico frasal. Observa-se que a sociedade de consumo age em oposição ao lema arca de inutilia truncar, o qual prima pela simplicidade ao cortar o inútil. Olha aqui, usei um lema arcade na questão do lixo. Por quê? Porque eu vou depois, claro, aprofundar nisso aqui. A sociedade de consumo, a gente pode até mudar, porque depois eu vou falar algo sobre consumo aqui. Sociedade contemporânea pode ser. Age em oposição a isso aqui, então ficou um recurso aí original, bem bacana, beleza? Então você pode usar isso aqui também, ó, lá na questão capitalista, falar sociedade capitalista, na parte de globalização, tudo isso a gente pode usar esse lema arcade aí. Tranquilo? Vamos lá. E o argumento 2 eu usei, o lixo brasileiro sofre pouco tratamento e reaproveitamento, sendo grande parte lançado em lixões a céu aberto. Só fazer um adendo aqui na nossa proposta de intervenção sobre esse tópico frasal que falamos aqui.
vamos também fazer o circuito, fechar o circuito com isso aqui. Por isso, galera, que é importante, que é bacana a gente colocar essas citações, especialmente essas coisas assim mais diferentes, né? Porque dado estatístico não, dado estatístico não vai ter como você fechar um circuito, vai ser bem mais complicado. Mas aqui dá para fazer um jogo bem bacana. Então é bacana que você coloque no seu argumento 1, para que você mostre que realmente está fazendo um circuito até lá no final da sua redação. Tranquilo? Vamos lá então ver quais são os argumentos que eu usei para cada tópico frasal. Quais foram os aprofundamentos. Argumento 1. Observa-se que a sociedade contemporânea age em oposição ao lema arca de inutilia truncat, o qual prima pela simplicidade ao cortar o inútil. Por quê? Por que eu estou afirmando isso? Isso porque há um consumo exacerbado de produtos supérfluos, os quais geram grande quantidade de detritos. Além disso, a população não é incentivada a descartá-los de forma seletiva, o que permitiria a reciclagem dos mesmos e consequente conversão do desperdício em produtos de utilidade. Viu que bacana? Então, sempre aquilo. Isso porque, além disso, dessa forma, nesse sentido, nesse cenário, nesse contexto, galera, sempre mantendo a coesão do texto. Argumento 2 ficou. Outro sim, de novo, ó. Outro sim. O lixo brasileiro sofre pouco tratamento e reaproveitamento, sendo grande parte lançada em lixões a céu aberto. Tal fato demonstra a carência de serviços básicos na gestão dos resíduos, como a destinação e a coleta adequadas. Diante disso, o potencial para transformar os rejeitos em energia ou em outros produtos reutilizáveis é subutilizado no país. Deixa eu fazer um adendo aqui bacana para vocês, é o seguinte, percebam, pessoal, que na minha introdução eu não fiz aquela questão de colocar os núcleos. Na verdade, até coloquei aqui, ó, mas de uma forma um pouquinho mais implícita. Nesse cenário, a responsabilidade pelo ciclo dos rejeitos, desde sua geração até seu descarte, deve ser compartilhada entre os indivíduos e o Estado. E aí, como que eu coloquei essa questão aqui, ó? Eu comecei, esse tópico frasal está mais relacionado à sociedade civil, aos indivíduos. E aqui, ó, no meu argumento 2, eu estou tratando mais em relação ao Estado, em relação à gestão pública. Por isso que eu fiz esse, ficou bem bacana, que eu coloquei aqui, ó, indivíduos, então falei sobre a questão do indivíduo no argumento 1, e Estado, tratei isso no meu argumento 2. Por isso que eu coloquei, ó, aqui, que é a população, ou seja, foi falando realmente da questão civil, da população, dos indivíduos, e aqui não, aqui eu vou falando a carência de serviços básicos, isso tudo relaciona-se, obviamente, à gestão pública, ao Estado. Tranquilo, galera? Então, essa foi a nossa aula de aplicação da receita número 5 para os temas de ordem sociocultural. Nos vemos na próxima aula aplicando a receita para um tema de ordem científica. Até lá!